Os Hebreus, capítulo de número 13, nós vamos ler os versos 5 e 6. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6, diz assim: Seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que poderá me fazer o homem? Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz e é cortante como espada alguma de dois gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. E te pedimos, Pai, nessa hora, comunica verdades ao nosso coração, que nos impeçam de cair e nos ajudem a caminhar ao teu lado, porque na tua presença há abundância de alegria. E nós queremos, Senhor Deus, estar sempre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, as dificuldades, elas fazem parte da vida, e não há como na vida a gente sempre fazer um prognóstico favorável. E geralmente a gente sempre faz prognóstico favorável, e é bom que seja assim, mas nem sempre as coisas caminham na direção daquilo que a gente deseja. E por vezes nós somos surpreendidos com momentos que não gostaríamos de viver, com situações que não gostaríamos de passar. Eu creio que Jesus, ele sintetizou em uma frase o que são alguns momentos dessa vida. Porque Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nem só de aflições, não é feita a vida. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar e pedir o pão de cada dia. Não é o pudim de cada dia, se vier estamos no lucro, não é a pizza de cada dia, se vier estamos no lucro também, mas é o pão de cada dia. E talvez a grandeza da vida e a beleza da vida se resuma nessa simplicidade de nós conseguirmos viver, como nós temos um lema no Celebrando a Recuperação, um dia de cada vez, não é? Sem estar agarrado ao passado, porque é uma dimensão de tempo que a gente não volta lá para refazer o que fizemos, e sem também estar atrelado ao futuro, porque também é uma dimensão de tempo que nós não sabemos se chegaremos. Então é viver o dia com excelência. E o dia é tão maravilhoso e tão gracioso que nós chamamos ele de presente. E eu gosto de uma frase de uma canção do Sérgio Lopes que diz exatamente isso: e entender que a vida, com perigos e arranhões, é um presente que eu ganhei de Deus. O contexto do livro dos Hebreus é um contexto de muita luta, de muita perseguição. A igreja estava nascendo naquele momento e ela era marginalizada, ou seja, ela estava à margem da sociedade. Somente no século III que um imperador romano vai oficializar a religião cristã como a religião aceita e oficial. Mas até esse momento, irmãos, é um tempo muito desafiador, porque se dizer cristão, assumir a fé cristã, era colocar a vida em risco, era colocar-se em perigo, muito diferente do tempo e do nosso tempo.
E a sociedade, irmãos, tem mudado com uma velocidade que muitas vezes a gente não acompanha a evolução que a sociedade está empreendendo, a velocidade. Eu ainda sou de um tempo onde se dizer cristão na minha infância, numa sala de aula, por exemplo, era motivo de chacota, de brincadeira, de hoje deram o nome, na minha época não tinha esse nome, né? Mas hoje tem, né? Bullying. Mas hoje não mais, não mais. Isso não. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é realidade. Então, irmãos, esses irmãos, eles viviam numa tentação enorme de abandonar, apostatar da fé, porque era muito difícil, a perseguição era muito intensa. E então, nesse contexto de perseguição, de luta, o escritor aos Hebreus, ele escreve a carta, ele sabia disso, e ele faz algumas exortações nessa carta. E nós vamos nos ater somente ao que foi lido. E uma das exortações que ele faz, dentro daquilo que nós lemos, é essa: seja a vossa vida, ou seja o seu modo de viver, sem avareza, contentai-vos com o que tens. E esse mandamento, essa exortação, ela tem um duplo sentido. Ela tem um aspecto que nós poderíamos dizer de um aspecto negativo. O que é uma vida sem avareza? Ou o que é avareza? A avareza é um apego exacerbado a dinheiro, a bens materiais. E não nutra a ideia que isso só acontece com quem tem muito. Não. A avareza pode alcançar qualquer pessoa, tendo muito pouco ou tendo algo, não é, que nós poderíamos chamar de riqueza. E o que é necessário entender, que não é proibido ter. A Bíblia não condena. Lá o sábio Salomão diz no seu livro de Provérbios que o rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Então, o problema não é ter, o problema é se apegar, é amar. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, ou seja, o apego exagerado ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E como é que a gente denota isso, pastor? Quando você fica muito ansioso por ter, é possível que o teu coração esteja se inclinando à avareza, por você ficar deprimido por não ter, por você ficar nervoso por conseguir. E por que isso? Porque algumas pessoas nutrem no coração a questão de o dinheiro vai me dar estabilidade, dinheiro vai me dar segurança, o dinheiro vai me dar uma condição melhor. E deixa eu te dizer, isso não é verdade. Até porque não existe segurança alguma nos bens materiais. Não é? Pode se perder no estalar de dedos. A gente vê isso o tempo todo na nossa cidade de Petrópolis, não é? Pessoas que moravam em casas muito boas e de repente chega e uma barreira consome aquilo. Eu me lembro que quando aconteceu essa tragédia em São José, do Vale do Rio Preto, se eu não estou enganado, no ano de 2009, nós fomos para lá, né, ajudar uma família, e no caminho as pessoas dizendo, olha, aqui tinha uma mansão, um casarão, mas só que a enchente foi tão grande que arrastou aquilo, então não existe segurança. Quem tem, muitas vezes, cria esse falso sentimento de segurança.
Essa semana nós recebemos a notícia de uma cantora famosa com muito recurso financeiro, que todo o recurso financeiro não sustentou a vida dela. E aos 50 anos de idade, ela veio a óbito. Então não acho que o dinheiro vai lhe garantir ou uma vida melhor ou uma vida mais confortável. E esse é o problema. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a nossa segurança precisa estar em quem? No Senhor. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Precisamos ter um entendimento correto, irmãos, a respeito da mordomia bíblica, a respeito de finanças, de bens. A Bíblia vai nos dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, irmãos, tudo pertence a Deus. E por um breve período de tempo, Ele nos dá o poder de administrar um pouco de tudo que é dele. E olha, pode ter certeza que o homem mais rico que existe hoje, ele tem muito pouco se comparado à riqueza desse mundo todo. Não é? Quando alguém sempre diz assim: fulano é rico em comparação a quem? Medido por quem? Não é? Porque talvez se for por mim, por você, não precisa de muita coisa. Mas nada disso sustenta a nossa vida, e nós temos que andar com a seguinte verdade no coração: nada trouxemos, nada levaremos. Jó disse isso, não é? Deus me deu, Deus levou, bendito seja eternamente o nome do Senhor. Então é preciso, irmãos, não ser tão apegado. Não é não dar valor ao que se tem, não é isso. Valorize o que Deus te deu, cuide do que Deus te deu, seja um bom mordomo, porque o mordomo, ele não é um dono, o mordomo, ele é um administrador de bens alheios. Então, todo cristão precisa entender que nós não somos donos, nós somos administradores daquilo que Deus nos tem dado. Então, não é perder a paz, a alegria, o sossego pelo que se tem. Não, é aproveitar porque Deus é bom, Deus é gracioso. Agora, tem um aspecto positivo nesse texto, que é esse: contentai-vos com o que tens. Irmão, se tem algo maravilhoso na vida, é o contentamento. Estar contente, estar feliz. Irmãos, alguém contente com o que tem é uma pessoa feliz e realizada. A melhor definição de prosperidade para mim é essa: prosperidade é a ausência da necessidade. Se eu estou feliz com a casa onde moro, se eu estou feliz com a família que tenho, eu sou próspero, eu sou rico por excelência, e eu estou livre da tentação e dessa preocupação de querer amealhar, juntar, ter mais. E note, irmãos, contentamento não é passividade. Não, estou contente, então eu vou sentar e não vou fazer mais nada. Não. Estar contente não quer dizer ser passivo diante da vida, mas é aproveitar com excelência aquilo que Deus já me deu. Porque muitas pessoas, irmãos, estão vivendo da falta. Não estão mais olhando para o que tem, para o que Deus deu. Se você pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, muita coisa que você tem hoje, há 15 anos atrás, era um sonho. E eu vou dizer que para alguns até um sonho inalcançável. E Deus te deu. E por que você parou de celebrar aquilo que Deus te deu? Por que você permitiu que trocar o contentamento pela insatisfação?
Então, irmãos, estar contente é maravilhoso. Irmãos, e como é bom viver ao lado de gente contente. Como é bom viver ao lado de gente satisfeita, que está feliz, que está alegre. Existia uma música há muitos anos atrás, e o autor dessa música era um ator chamado Mário Lago. Quem conheceu aí o Mário Lago? Vamos revelar a idade agora, né? Que ele faleceu em 2002. Mas Mário Lago, ele é autor de uma música muito famosa, e eu creio que até os mais jovens conhecem, que era a música da Amélia. Quem conheceu ou conhece a música da Amélia? Amélia, que era mulher de verdade. Não tinha menor vaidade. Às vezes passava fome ao meu lado, achava bonito não ter o que comer. Irmãos, assim, não é bonito não ter o que comer, mas olha, o tipo de pessoa que da tragédia consegue arrancar sorriso, irmãos, essa gente é excelente. Essa gente é fora da curva. Sabe, a coisa está ruim e consegue fazer piada com aquilo que não é bom. Não é? Tem um filme que eu indico para todos verem, né? A Vida é Bela. Não é? É esse o nome do filme, né? Porque um pai está num campo de concentração e ele tem a companhia do filho, e ele tenta o tempo todo esconder o filho. E para o filho aquilo é fantástico, ele está vivendo uma aventura extraordinária na brincadeira criada pelo pai que está protegendo o filho da iminente morte. Para o filho aquilo é especial. O pai, ele está ali tentando fazer com que aquele momento tão duro, tão difícil, não seja para o seu filho. Irmãos, isso é o tipo de pessoa que eu quero ser. Entendeu? Que mesmo no momento difícil, que eu não passe essa tragédia toda para quem está do meu lado. Que mesmo nos momentos de luta, eu tenha um contentamento, e mesmo com o copo quase vazio, eu consiga enxergar a beleza daquilo que tem, e não a falta daquilo que não tem. Porque quem vive da falta, irmãos, nunca vai estar feliz, contente e satisfeito. Sorte de quem tem, irmãos, uma Amélia ou um Amélio do seu lado, né? Que nos momentos, não é, de dificuldade, está ali, está tudo bem. Que nos momentos de luta, vamos lutar junto, vai melhorar, vai passar, a gente vai celebrar, isso vai virar testemunho. E eu sempre penso isso, irmãos, o momento difícil está na vida, olha, Deus vai fazer brotar desse momento difícil um testemunho lá na frente. E aquilo que hoje é difícil, é penoso, daqui a pouco a gente vai rir disso. Quem aqui já passou um momento muito difícil, mas hoje conta sorrindo? Conta rindo, né? Por quê? Porque foi difícil lá, mas passou. Deus deu vitória. Eu tenho um amigo que ele é muito para frente, o Elmo, né? E o Elmo me disse uma coisa uma vez que eu guardei no meu coração. Ele disse que passa por uns momentos fazia passava alguma coisa, e ele falava para os amigos, gente, olha só, está difícil agora, mas a gente não vai rir disso depois, então vamos aproveitar para rir agora mesmo, né? Então é isso, né? Constrangimento, né? Meu avô de saudosa memória, coitado, um dia ele estava no centro da cidade e deu um aperto nele, e ele achou que ele ia dar uma aliviada só para soltar um arzinho, e não foi só o ar, né? E aí ele ficou numa situação no centro da cidade. Meu avô devia ter naquela época uns 80 anos, de ônibus ninguém vai me aguentar, de táxi também não. Meu avô teve que marchar do centro da cidade. Se ele estivesse aqui, ele me matava por estar contando essa história para os irmãos, né?
Passou perto da minha, veio do centro da cidade até em casa, a pé, por não ter calculado a rota, né? Aí chegou, falou nada, passou perto da minha avó, da minha avó e minha tia ainda falaram assim, o papai deve ter pisado em alguma coisa. Irmãos, ele ficou uma semana sem falar sobre aquilo, ele mesmo resolveu a situação. Irmãos, depois de uma semana, ele mesmo não aguentou e começou a contar o testemunho. E aí, irmãos, o que era vergonhoso, o que era triste, tudo virou piada na família. E quem nunca? Quem nunca? Pessoas, irmãos, contentes, sabem, trazem contentamento, melhora a vida. E o contrário disso? O contrário disso é o resmungão. O contrário disso. E a Bíblia fala lá em Provérbios 25, 24, que é melhor morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa em casa ampla. O que a Bíblia está dizendo? Olha, viva num lugar, num cubículozinho, mas com uma pessoa alegre, contente, mas não viva numa casa espaçosa com uma pessoa que não vê beleza na vida. Porque por mais que se tenha, nunca vai estar contente. Então, por que viver contente, irmãos? Olha o final do verso de número 5. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, o Senhor sustenta a nossa vida. Essa frase deve nos alertar, irmãos, na travessia da vida. A nossa confiança em Deus deve ser como a confiança de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei falou que ia lançá-los na fornalha, eles falaram: rei, olha, se Deus quiser, ele tira a gente. E se ele não quiser, está tudo bem também. E o apóstolo Paulo, em outras palavras, vai parafrasear Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele vai dizer assim: olha, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A minha vida está nas mãos do nosso Deus. Sem avareza, com contentamento, e a conclusão está no verso 6. Não tenha medo, confie. Se tiver de temer alguma coisa, tema a Deus. Tema a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o princípio de toda sabedoria é essa. Teme a Deus. Aparte-se do mal. Guarde os seus mandamentos. E viva feliz. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Creia nisso. Que o Senhor sustente a minha e a tua vida. Baixe tua cabeça, fale com Deus nesse momento.